Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje 13 de abril de 2020. Está no ar, não ao vivo ainda, né? Cada um de nós das suas casas, home offices, e o Wilson está direto do seu escritório, realmente saiu para trabalhar hoje. Terminou a quarentena do Wilson. Eu quero iniciar esse programa dedicando com muito carinho ao meu vovo, não ao nono. O nono faleceu em 97. O meu vovo, que faleceu em 1978, pai do meu pai, em 13 de abril de 1978. 2 anos depois, eu tinha 2 anos, né? 10 dias depois do meu aniversário, e as fotos daquele aniversário todas queimaram, aquelas coisas que aconteciam naquela época, né? Não tem nenhum registro daquele meu aniversário com o meu vovô, que faleceu 10 dias depois, seu Arno Stephan, o homem que comprou o Bar do Jacob, a área onde hoje é a sede social do Flamenguinho, do nosso saudoso Clube Flamengo, aqui na Cruz, aqui, né? Jaguari, no nosso bairro Cruz. Primavera. Você sabe alguma coisa do Marcos Fábio Coppetti, por favor? Alguém viu o Marcos Fábio Coppetti por aí? Tinha notícia que ele ia participar da bancada. Pelo que eu fiquei sabendo hoje, e me parece que está confirmado, que nós teremos um convidado do Khmer Rouge, diretamente do Camboja, né, para participar do programa. Eu achei que era um talibã, ou sei lá, como é que é o exército, aquele exército islâmico, talvez? Daí são as toucas pretas, né? Mas pelo vermelho pretas. É do Camboja mesmo. Muito boa noite, Wilson Pacheco. Boa noite a todos. E falando em pessoas que se foram, infelizmente, né? Hoje, durante o dia, eu recebi a notícia que o Moraes Moreira faleceu. Ninguém sabe a razão, diz que ele teve um mal súbito. Moraes Moreira, do grupo Novos Baianos, e perdeu a conexão. Alô? Estamos te ouvindo, Wilson. Sim. Eu tenho uma notícia triste para você, Wilson. A Preta Gil passa bem. Ela passa bem. 72 anos, Moraes Moreira, né? Um guri, né, Wilson? Ele era do grupo Novos Baianos, né? E um excelente guitarrista, muito bom mesmo. É uma perda. E como o nosso Talibã disse ali, né? A Preta Gil está bem. Oremos. Gilberto Gil também fez uma live semana passada. Bado Jacob, muito boa noite. Boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite, Wilson. Boa noite ao nosso mascarado aí, né? E também essa notícia do passamento do Moraes Moreira, e ele é o autor de uma música que tem tudo a ver com o Brasil de hoje, né? É o autor daquela música, Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira. É mais ou menos o que está acontecendo por aí, e é uma perda. É aquela safra de cantores nordestinos, baianos, que depois abriram espaço para aquele pessoal, Elba Ramalho, Zé Ramalho, aquela turma toda ali, que deram, digamos assim, um charme, deram uma alegria, deram uma descontração maior na música popular brasileira com esses ritmos nordestinos. Uma grande perda, na minha singela opinião, para a música brasileira. Era um ícone dessa turma toda aí. Infelizmente, é uma movimento tropicalista, né? Parte da Tropicália. O Marcos Fábio Coppetti, quer explicar para nós o que seria exatamente esse teu travestimento aí? Olha, para falar a verdade, tem uma coisa estranha, curiosa, deixa eu até falar. Quando você vê na televisão, você ouve na rádio, o pessoal dizendo para não usar máscara por mais de determinado tempo, fala até em 2 horas. Nessa brincadeira que nós estamos aqui, usando aqui em poucos instantes, eu percebi que ela umedeceu toda. Significa, ao menos eu aprendi alguma coisa nessa brincadeira, que é o que eu fiz aqui, que efetivamente o tecido se torna úmido, mas olha, isso aconteceu em 10 minutos.
E eu vejo gente usando dentro do carro máscara, obviamente por períodos longos, outros usam, assim como ficou agora no queixo, por horas, que cada um protege, eu acho que é a parte mais importante, né? Eu quis fazer uma brincadeira e isso me causou uma reflexão, porque umedeceu tanto que a ponto que a umidade subia, né, pela respiração, pelos óculos, atrapalhava um pouco. É curioso como a gente não tem nenhuma experiência, e isso é um dos legados, né, dessa pandemia. A gente não tem nenhuma experiência efetiva até no trato, aquilo que eu escrevi isso no Facebook, achava imbecil aqueles asiáticos, os japoneses, né, usando máscara o ano inteiro, no sentido cada vez que ele individualmente se sentia um pouquinho resfriado, gripado, um pouquinho fora da curva em termos de saúde, ele botava a máscara não para ele, para os outros. Será que esse é um dos legados que a gente vai deixar? Então, essa brincadeira ao menos me fez acreditar naquilo que diz. Você usa por mais de 10 minutos, ela umedece com a respiração e perde a eficiência. Fala, Wilson. Mas tem um detalhe, né, Copete? Duas coisas. Existe um tipo de máscara, não sei se você já viu no mercado, no mercado que eu digo é disponível, né? Ela tem uma espécie de um filtro pequeno na frente. Uma válvula. É uma válvula. É uma válvula. Eu imagino que isso deve ajudar muito a respiração. E no teu caso específico, você está com uma cueca Zorba aí, né? Você enfiou, então está muito apertado isso aí, né, Copete? Não, então, evidentemente não, mas vamos aproveitar esse teu gancho para entender. Por isso que eu digo, nada como não ser jornalista. Por quê? Porque em diversas categorias a gente aprende a não ver o fato. O jornalista só replica o fato. Quando você dá um passo para trás, eu fiquei pensando por que o Ministério da Saúde resolveu, vamos lá usar palavras da moda, impulsionar a produção de máscaras caseiras. Pelo amor de Deus, deixa essa que o Wilson acaba de explicar para profissionais. Então, um dos lados é você ter que inventar alguma coisa para chamar a atenção. Não, façam suas máscaras e deixe as profissionais para quem precisa usar. No caso, essa Wilson e tem as outras até mais sofisticadas que são para profissionais. Não compre máscaras profissionais se você não precisa. Se é por proteção, esse simplesmente aqui usa, mas com a recomendação aquela, né? Você tem que a cada 2 horas, tá? O que eu fiz aqui era mais que uma gozação, porque vocês vão perceber, eu vou tirar os óculos para vocês entenderem. Isso aqui chama-se bandana. Isso aqui é apropriado de diversas formas. Vamos dizer, para brasileiros que estão cansados de ver só notícias do coronavírus, faz assim, ó, tapa aqui, ó, tá? Aí ele não vê mais nada sobre coronavírus. Tem uns que botaram essa e esqueceram de tirar, viu, Wilson? Não. Agora, você também pode usar assim. Para outras pessoas, né? De falar bobagem. Nós estamos ouvindo muita bobagem. Então, no fundo, eu usei as bandanas de corrida de aventura, as bandanas vamos dizer, de quem faz exercícios de diversas formas, para mostrar que você pode utilizá-la, especialmente para evitar a proliferação de notícias falsas. O que era a última? Bom, hoje, para desviar um pouco do assunto... O jornalista só replica em Copete. O jornalista... é jornalismo de opinião, ele transmite opinião. Ele fez jornalismo, faculdade de jornalismo aonde? Não, ele é jornalista assim como tu também é, né? Tu tem o MTB, não tem? Para. Agora, obrigado pela escada. Agora você vai entender. Quem faz a faculdade é domesticado, eu não sei se o Bado concorda, aquilo que, quando, como, tá. E ele replica fatos. Ele vai lá e aconteceu um acidente na curva da feitoria, não sei o que lá. Dependendo do que você tem de formação, um engenheiro de tráfego, não sei o que lá, agora ele vai dizer assim, o formato das rodovias ali causou um acidente, ou facilitou um acidente.
É isso que eu quero dizer. No caso, quem estudou de outras coisas dá uma visão um pouquinho mais abrangente. É isso que eu falo. O jornalismo hoje o jornalista básico está muito apegado ao fato, ele não raciocina. E aí você... O jornalista é essencialmente um generalista, né? Exato, ele não sabe nada de nada. E não sabe o tamanho do canhão. Eu não acho que o generalista seja isso. Sabe que eu lidei muito tempo contra não ser um especialista. Eu sempre tive assim. Quanto tempo você ficou dentro de uma redação? Assim, poxa, mas eu não sou especialista em nada. Você ficou alguns anos dentro de uma redação, eu fiquei só 17. Aí eu percebo que hoje ele faz buracos, amanhã ele vai num posto de saúde e depois de amanhã ele vai falar sobre automóveis. O que acontece? Quando você está doente, você quer um infectologista. Agora são os da moda. Você quer um infectologista. Ah, não, mas o Mandetta é ósseo lá, é ortopedista. Tá, mas eu não sei se Mandetta é ainda. A gente precisa discutir isso. É isso que eu quero falar. Quer dizer, caramba, na hora que você fica doente de verdade, você não quer ser atendido por um gineco, né? Por um ginecologista, né? Você quer um especialista. Ah, não, vamos pegar um generalista e você manda... Fala, e vocês... Não, só para... Daí o Bado engata isso aqui. Com a redução de receitas, os grupos midiáticos de qualquer nível excluíram os mais caros. E normalmente eram os mais velhos e os mais experientes. Pegaram a gurizadinha, aquilo que aqui no 19 Pins lá é a bucha de canhão, né? Que ele vai na frente para ver se o inimigo já chegou. E eles estão mandando uma gurizada que não tem nenhuma experiência e acha que essa é a primeira grande gripe da humanidade. Só isso. Obado. Essa questão primeiro, assim, a questão acadêmica, né, do jornalista, uma formação acadêmica de jornalista, essa nova geração, eu estou tendo essa oportunidade, eu não sou jornalista de formação, apesar de ser alguém da comunicação, e sempre procuro me resguardar e ter ao meu lado jornalistas com a formação acadêmica e aprendo muito e quase tudo com eles. Para começar a ser jornalista, eu tive a oportunidade, Copete, a vida me deu essas oportunidades que eu tenho que agradecer todos os dias. Eu conheci, assim, Paulo Sérgio Gusmão. Tive a oportunidade de ter uma relação próxima com Paulo Sérgio Gusmão, através de uma outra pessoa, do seu Aquiles Gerhardt, que foi meu sócio na época que eu tinha indústria, e talvez, pelo menos na minha opinião, assim, é uma das figuras mais queridas e mais visionárias no campo da comunicação e jornalismo. Você está falando alguém que não era, na época, não tinha nada a ver com isso aí. Ele fez alguma faculdade de jornalismo? Bado, tu sabe se ele fez faculdade de jornalismo? Não sei mesmo, não sei. Eu sei que ele era um empreendedor na área da comunicação e de bastante sucesso, né? Aí o que aconteceu? Daí um dia ele me visitou, logo que eles inauguraram aquela estrutura nova, que é atual ali do grupo editorial Sinos, e a gente se encontrava uma vez por semana, numa terceira pessoa, que era comum a nós dois, e a gente tomava café, filosofava, aquela coisa. E um dia ele disse, Bado, vem aqui me visitar e eu quero te mostrar nossas novas instalações. Aí ele foi lá, mostrou o Parque Gráfico, aquela coisa maravilhosa, a área comercial, a área de redação. Aí quando nós passamos na área de redação ali, tinha uma pessoa comum, o Ézio, chegou a ser meu Ézio Machado. Marquísio. Ézio Marquísio. Isso. Hoje atua como advogado, mas chegamos a... Bom, aí ele foi lá, cumprimentei, daí quando a gente saiu, ele disse, sabe como é que se resume uma redação de jornal, coisa? Aí eu disse, não sei, aqui é o maior número de vaidades por metro quadrado do mundo. Eu achei aquilo assim, mas eu gravei, e hoje lidando com os jornalistas, com esse pessoal, eu confirmo uma coisa que ele me falou há 30 anos atrás, que realmente, 25 anos atrás, né? Que é uma pura verdade. Então, e mudou muito, a comunicação mudou, o jornalismo mudou, e a juventude, eles têm que ter oportunidade,
né? Se a gente não colocar eles, eu tenho pessoas jovens, recém-formadas, e olha, eu aprendo com eles todos os dias, eles não são cascudo que nem alguém como você, alguém como esses jornalistas mais da velha guarda, mas eles têm aquilo que a gente não tem, que é a ousadia e a vontade de passar adiante. Eles não têm, por exemplo, assim, aquela coisa do velho jornalista, com muitos deles, sempre tem, vou deixar na manga aqui o meu negócio. Reserva de mercado. Reserva de mercado, até porque não existe. Olha aí, ó, olha um gato aí, coisa mais linda aí. Então, assim, em relação a isso aí, a questão do jornalismo, ou dos jornalistas como atividade profissional, eu acho que mudou muito. Eu não concordo, mas veja o que mudou. Acho que nós 4 aqui estamos fazendo... É engraçado dizer a palavra jornalismo, porque o jornal mesmo, que é a essência, aquele impresso, está acabando. Mas o que nós estamos fazendo... Nós estamos... Olha como o mundo dá volta e sempre para o mesmo lado. Quando você fala de Paulo Sérgio, o grupo editorial Sinos foi o segundo do país a usar computadores. Toshiba 1000. Cara, isso aí era uma revolução para o mundo. Quando foi fazer a técnica de impressão de chapa de Elfazol, trazendo, acho que da Espanha, foi outra revolução. E eu encontrava colegas da minha área, aí já estou em 93 em diante, em que eu falava de automóvel, e os colegas dizendo: nosso pessoal foi lá no Rio Grande do Sul conhecer o parque gráfico de vocês. Quando você ouve um falando 2, 3, 4, e aqueles jornalistas graduados, aí vocês, nossa, o Grupo Sinos, o empreendedorismo nessa área tecnológica foi muito forte. Computador, a impressão direta, o volume e a integração. Então, só que da internet, né? Internet, do fax. Antes disso, antes do fax, eu recebia todas as informações via correios, 6, 7 fotos e um texto. E aí que eu escrevi no Facebook: como é que eu vou ser diferente se todos, e os de Porto Alegre já receberam uns 2 dias antes que eu, como é que eu vou fazer alguma coisa diferente? Naquele tempo do Lelo e outros, não havia a predominância da faculdade de jornalismo. Se vocês observarem, agora tem 4 aqui, eu não sei se algum fez faculdade de jornalismo, e nós estamos fazendo mídia. O mundo deu uma volta e nós voltamos, nós somos protagonistas. E o Grupo Sinos está com uma rádio AM, e nós estamos na televisão. E não é provocação, nem nada. O que eu quero dizer é que nós voltamos a... Nós, vou dizer, poder pensar assim, que é que o Wilson, eu acho que não era tão chegado à mídia, mas as pessoas mais ligadas à mídia, nós que, vamos dizer, teriam uma carreira, como é que chama? Uma curva, todo mundo fala em curva, e nós já saímos, nós estaríamos lá embaixo, nós estávamos tudo isolado, já tinha passado a da quarentena. Agora nós voltamos a ser protagonista, pela nossa experiência, pela nossa idade, pela nossa capacidade de não ficarmos falando só a gente, porque a gente sabe conjugar verbos. Uma aula nos anos do coronavírus. Viu, Rodrigo? A Globo Lixo. A conexão está ruim. Não é, Sebratel. Tudo bem. Te vendo e ouvindo bem, Wilson. Tá boa imagem. Eu vejo bem. Tu tá olhando a Globo. Para mim está cortando muito. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem o tempo todo, mas está cortando muito para mim. Perfeito, Wilson. Você está perfeito, o Bado perfeito, e o único que não tem Sebratel tem um pouquinho de dificuldade ali. Deu só uma cortadinha, mas normalizou. Segue o bairro. Oi, diga. Eu não estou olhando a Globo Lixo? Não, eu não olho. Há muito tempo que eu não olho. Eu tenho uma curiosidade, como é que as pessoas sabem, a maioria do pessoal que boicota a Rede Globo, fica em questão de segundos, fica sabendo de tudo que acontece na Globo. Como é que funciona isso, Wilson? Tu que é um dos que não assiste a Rede Globo, como é que funciona isso aí? É simples, Bado.
É simples, você busca outras fontes de informação e o YouTube, por exemplo, tem coisas da Globo. Eu não sou obrigado a assistir a Globo em tempo real, eu posso ver alguma coisa depois no YouTube, por exemplo. O Twitter também é uma ferramenta espetacular de informações. Eu bebo muito nessa fonte do Twitter, eu sigo vários jornalistas americanos, ingleses, espanhóis, e brasileiros através do Twitter, sempre buscando informações. Então é fácil de saber o que as coisas que a Globo faz, ou mesmo se você se limitar a ser só um leitor do Facebook, por exemplo. Lá você tem muita informação também. Agora também é uma questão em qual bolha você está inserido, né? Se você está inserido na bolha A, você só vai ver informações relativas à bolha A. Se você estiver na bolha B, só da B. Eu procuro dar uma espiada em várias bolhas diferentes e daí tentar formar a minha opinião. Porque, citando um intelectual americano, Ben Shapiro, ele diz assim: existe a minha opinião, existe a sua opinião e existe a verdade. Então, eu estou sempre tentando buscar a verdade. A minha opinião eu tenho, né? Mas não sei se ela coaduna com a verdade. E o mundo está aí. E só uma parte sobre o NH é interessante porque, Copete, você, num salto de 25 anos, vamos dizer, ele saiu da ponta do progresso e não soube se reinventar, ou não reinventar, eu não gosto muito dessa palavra, ele não soube acompanhar as mudanças do mundo. Então, o teu comentário foi muito pertinente. Eles, hoje em dia, têm uma rádio AM. O mundo está na internet. E se eu te disser que tem uma revista de calçados e um jornal de calçados? Você fica atrelado a um passado. Esse é o problema também, sabe? Quando você tem uma dependência de algo e você cria... vamos falar então, para não falar, vamos dizer, parece que eu estou falando mal do Grupo Sinos, onde eu aprendi tudo que sejam técnicas de jornalismo, e foi a minha fonte, a minha inspiração. Se eu contar só as bobagens que eu fiz nos primeiros meses lá, a paciência que eles tiveram comigo nos primeiros meses, em que eu não entendia a técnica da escrita para jornal, o tamanho do texto, aquelas coisas assim, eu aprendi tudo lá. Então, eu sou muito grato porque eu aprendi uma outra realidade. Eu fiz direito, eu fiz escola do Ministério Público, eu tinha uma outra visão, uma outra formação. Aí entra na imprensa, na mídia, e você começa a perceber. Vou dar um exemplo de como alguns descompassos, então, não do Grupo Sinos. A 0 Hora de sábado tinha 8 páginas sobre futebol. Você sabe se tem algum jogo aqui ou não? 8 páginas sobre futebol. Por quê? Porque você tem uma jornalista de política, tem 2 de economia, e tem 3 de polícia, e tem uma dúzia, 20 pessoas ligadas ao futebol, que foi assim, agora nós estamos há um mês sem futebol, eu vou dar um nome, mas é só um nome como cara que... Nós precisamos de Pedro Ernesto mesmo? Nós podemos sobreviver sem Pedro Ernesto? No sentido, não pessoal dele, mas... será que isso muda alguma coisa na relação? Vocês falaram antes, o Wilson está no escritório dele. Eu acabo de chegar de Novo Hamburgo, eu sou o único cara que sai de Novo Hamburgo para vir para o litoral para gravar um programa para Novo Hamburgo. Tá? A RS 118... Você tem a indústria lá de recuperação de carrocerias, está funcionando, Wilson. A indústria de rolamentos de recuperação está funcionando, Wilson. Não sei o que lá está funcionando. Então, há diversas atividades industriais, inclusive a construção da Praça do Pedágio está em ritmo acelerado. Não vai pensar que a CCR ia proteger a turma dela lá dos operários. Não. Então, nós temos diversas atividades industriais. Vocês ouviram em Caxias, Randon, Marco Polo, tudo. Gente que lá na China já voltou a trabalhar 100%, assim,
rumando 100%, aqui já começa. Então, a atividade industrial relativamente pequena, média, já não parou, continua, a grande está começando de novo. O comércio é uma parada total. E quando se enxerga assim, se ouve a notícia dizendo assim, o Brasil parou, né? O Brasil parou. Não, parou as lojas pernambucanas, a Cavazoto, a Floriano, essas lojas pararam. Tá? Loja Puri também pararam. Como é que é lá a Rauschel, não? Como é que é lá da Rua Grande? A Feldman continua. Mas você entende? Então o comércio parou. Então quando uma pessoa diz assim, nós precisamos que a economia volte, ela está falando da economia dela. Sim. A economia dela. Ela não está falando da indústria porque ela não sabe de nada. A pessoa e que ela grita. Não tem um e-commerce, né? Porque os e-commerce estão vendendo também, entregando. E começa por aí. Então, mas o e-commerce, por exemplo, Rodrigo, ele tem o CD, o centro de distribuição, que tem um monte de cabeça de bagre lá dentro trabalhando. Esses caras têm que trabalhar. Estão funcionando. Como é que não vai funcionar? E nunca lógico, parou, Wilson. E o cara da lojinha, ele tem que funcionar também, porque é uma questão muito simples, é sobrevivência, só isso. Aí começa a coisa que complica, Wilson. Olha, e o que está me lembrando muito agora, esse momento, essa situação de isolamento total, horizontal, vertical, oblíquo, diagonal, que seja, trapezoidal, logo que o Bolsonaro tomou posse, lembra a situação das armas? O negócio do decreto das armas? Meu Deus do céu, isso daqui vai virar um faroeste, vai ter barraquinha na rua distribuindo armas, todo mundo vai matar todo mundo. É a mesma conversa mole agora, transferida para a epidemia, transferida para a quarentena. Me mostra uma quarentena só que até hoje funcionou no mundo, uma só. Me mostra uma falta de quarentena que deu errado, eu te mostro 10. 10 faltas de quarentena deram errado. 10. E uma é de um paizinho michuruca ali entre o México e o Canadá, que morre, aquilo que o Brasil já morreu, aí eles morrem por dia. A quarentena não precisa, é só gripezinha. Nós infectamos os Estados Unidos, acabamos, o vírus brasileiro acabou com a Flórida. Fala, Wilson. Vai, Bato. Não, assim, até... Não, perdão, termina o teu raciocínio, Wilson. Termina o teu raciocínio. Se chegasse a terminar. Eu só acho assim, são dois momentos muito parecidos, né? Então, vamos fechar tudo, quarentena absoluta, mas me parece que a quarentena, o que vai acontecer só? As pessoas vão estar em casa e vão começar a se contaminar dentro de casa. As pessoas vão, talvez no máximo, prorrogar essa quarentena, vão permitir que a cepa do vírus sofra mutações e daqui 45, 50, 60 dias venha uma segunda onda muito mais forte com o vírus modificado. Então, essa gripe... Já está inventando, Wilson. Essa gripe, que é uma gripe como outra qualquer, tem que contaminar mesmo a maior parte da população e está acabado. Não podemos. Eu acho que a gente não pode ser assim conivente ou, sei lá, ela não é uma gripe como outra qualquer, está longe disso aí, os números estão aí mostrando. Diga isso e voti. Mas assim, deixa assim, vamos fazer uma reflexão sobre a questão do isolamento social, que é o grande debate. É muito complicado assim conciliar essas questões sanitárias e saúde com a questão econômica. Isso aí, ninguém foge disso e nós todos estamos sendo prejudicados de uma maneira ou de outra dentro desse contexto aí. O Rodrigo está lá com as mídias deles, os anunciantes estão tudo, né? E os clientes do Wilson devem estar a mesma coisa, de uma maneira ou outra. Está todo mundo, tá todo mundo envolvido. Tá todo mundo, então, mas o que eu vejo assim, e acho que não tem como fugir, é que o Brasil criou uma peculiaridade que o sistema, a instituição governamental
entrando em conflito, entrou num conflito contra a ciência, completamente insana. Claro que ontem, vamos pegar o exemplo lá do nosso ministro da Saúde lá no Fantástico, aquilo ali tudo é ensaiado, vamos combinar. Né? Oi? Estamos chegando na primeira meia hora de programa, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos partir daí contigo, pode ser? Com certeza. E aí a gente entra nesse assunto que com certeza o Brasil inteiro está discutindo nesse momento e no dia de hoje, né, desde em torno assunto, que me desculpe. 19 horas de ontem, quando o Fantástico começou a anunciar trechos da entrevista com o ministro, né, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, escolheu falar Globo direto do Palácio das Esmeraldas, lá em Goiânia, reduto do governador Caiado, né, Ronaldo Caiado. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Eu acabei de vir de Novo Hamburgo com um horror. É um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Estamos de volta.
Marcos Fábio Copete se arrumando aqui, né? Passou um pente no cabelo aqui, passou a mão no cabelo. E o Bado Jacob terminou o primeiro bloco com Fora Globo, é isso, Bado? Então, a gente estava se referindo à entrevista do ministro Mandetta. Bolsonaro disse hoje de manhã que não olha Globo. Só que é uma coisa assim quase que cômica, que a Globo é a empresa boicotada que mais tem audiência no mundo, né? Se existe um boicote pouco eficiente, é esse lance aí da Globo. Qual o molde de rir disso aí? Mas, assim, o que eu estava falando, essa questão das prevenções de algo que se tenta fazer no Brasil para evitar o contágio do coronavírus, esse inimigo. Eu sou assim, eu sou um legalista ao extremo. Sou um legalista ao extremo. Então, assim, levando isso para o lado da ciência, eu tenho que acreditar na ciência. Eu preciso. Se eu não acreditar mais na ciência, eu vou desistir, eu vou voltar para a árvore. Né? Eu vou voltar para a árvore. Mas o grande problema, eu sei que isso me lindra e até deixa alguns indignados com isso aí. Mas o nosso grande problema é que o nosso presidente da República, ele não desce do palanque. Ele está fomentando isso aí, ele teria que achar. Então, assim, ele está belicoso, ele passa o dia todo apontando o canivete para provocar alguém. Esse é o nosso problema. Vocês querem ver o que aconteceu? O presidente da Embratur colocou agora ali nas redes sociais aquela imagem patética daqueles pessoal lá, parece que é de Gana, e botou a figura do Jair Bolsonaro dançando naquele ritual. Então, assim, e o presidente não detém isso. Ele não detém isso. Eu acho que esse é o maior problema, que isso assim transforma uma questão de sobrevivência. O Wilson falou, não concorda assim, de nenhum jeito, quando ele diz que é uma gripezinha, que é uma gripe tão nociva como a gripe comum. Não é. O problema é a velocidade de contaminação. Essa é a preocupação dos médicos. A velocidade é importante, né? A velocidade de contaminação. Então, deixa eu só citar um fato. Dia 3 de fevereiro de 2020, esse ano, 3 de fevereiro, o Bolsonaro decretou estado de emergência nível 3. É o mais alto que existe, por causa do coronavírus, do vírus chinês. 3 de fevereiro. Mas não fechou o espaço aéreo, né? Não fechou, não botou gente lá em cada aeroporto, né, Wilson? Não botou. Evidentemente que não. E o vírus entrou por ali, né? Não, mas espera um pouquinho, deixa eu terminar. No dia 3 de fevereiro, ele declara estado de emergência, nível 3. E então, o que ele faz? Ele envia um projeto de lei com as regras da quarentena para o Congresso. É o que ele tem que fazer, é o que a lei manda. Esse projeto de lei foi descartado pelo Rodrigo Maia. E aí, no dia 21, começa o carnaval. Ninguém falou nada. Ele fez isso no dia 3 de fevereiro. E agora vem o senhor Dória, o senhor Witzel, o rapaz aqui de Porto Alegre, o Leitinho, né? Bem, o Vesguinho lá de Brasília e mais outros menos votados, todos eles rasgando a Constituição, querendo prender as pessoas. Você vê vários vídeos na internet de cidades do Paraná e de São Paulo, a guarda municipal prendendo pessoas, usando de uma valentia que eles não têm com nenhum traficante, com nenhum bandido, prendendo alguma senhora que estava na praça caminhando sozinha, prendendo gente na praia, correndo, numa praia deserta. Mas o mais importante é que esses caras estão rasgando a Constituição. E você vê um Alexandre de Moraes... Quer botar o regime militar e a ditadura, agora estão reclamando de um sistema forte. É uma contradição isso aí.
Peraí, Bado, peraí. Que é isso, Bado? Pelo amor de Deus. Não, mas pelo amor de Deus. O pessoal... Quando o Bolsonaro quis colocar um regime militar aqui? O Bolsonaro quer colocar um regime militar aqui? Não, o povo. A provocação do Bado, acho que é o povo defende isso, né? Claro, e o presidente Bolsonaro também. Não é o povo que defende. Não é o povo. Defendeu a ditadura. Não é o povo, não. Eu acho gozado que é um cara que é homofóbico, tudo quanto é fóbico, é ditador, é o cacete, é um monte de coisa. E olha a liberdade de expressão que tem aqui. Você tem grandes cadeias de comunicação. Bado, por favor. Wilson, Davi Coimbra ontem à noite escreveu um texto, antes de ir ao ar a entrevista na íntegra do Luiz Henrique Mandetta. Davi Coimbra escreveu um texto chamado Bolsonaro terminou, né? Bolsonaro acabou, né? Tal como ele fez com o PT há 4 ou 5 anos atrás, 3 anos atrás, não recordo exatamente, assim, nos mesmos termos, inclusive, PT acabou. Bolsonaro acabou, Wilson? Eu acho que não. Eu mantenho a mesma opinião que eu dei, acho que num dos primeiros programas que eu participei, Rodrigo. Eu acho que o Bolsonaro, apesar de ele ter o Messias no nome, ele não é perfeito, ele não é a solução. O Bolsonaro, ele é o ponto de ruptura. Ele é a troca de sistemas dentro do Brasil. Ele marca os livros de história mais para frente e vão mostrar que, olha, com a eleição desse cara, a esquerda foi alijada definitivamente do poder. Nunca mais volta para o poder. Então, depois do Bolsonaro, vem outras pessoas. Eu acho isso, não é minha opinião. Wilson, a gente concorda, eu e tu concordamos, né? A gente falava antes de entrar no ar, a gente concorda que a entrevista essa do ministro foi um pede para sair, né? Exatamente, porque, assim, Rodrigo, em qualquer lugar do mundo... Pede para ser saído, na verdade. Num sistema presidencialista, em qualquer lugar do mundo, você não vai dar uma entrevista se contrapondo às ideias do teu presidente. Você vai lá na sala dele e fala, olha, eu não concordo com isso. O que você acha? Eu não gostei disso. Bom, então eu pego o meu boné e vou embora. Agora, ele vai para a televisão, dá uma entrevista. Mas você vê, ninguém sabe se vai seguir o presidente ou se vai seguir o ministro, não sei o quê. Não, ele está preparando a cena, está se vitimizando, né? Ele já deixou de ser só ministro da Saúde tem um bom tempo. Está fazendo política, né? Está fazendo política, porque ele tem certeza que ou ele sai como presidente e o Caiado vice, ou ele sai como vice do Caiado. Quer dizer, de ilusão também se vive. O Rodrigo Maia também quer ser presidente. Ele está brincando de primeiro-ministro, mas é um idiota, é um imbecil. Que os três agora a hora que tem, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, o Bolsonaro precisa reavaliar, né? Essa ligação com o DEM. Eu não sei como ele vai fazer. Que é do DEM, o Onyx semana passada armava esse diálogo que foi a público, né? Dele com o Terra, armando a queda discutindo a queda, provável queda que demorou cair, né? Do Mandetta, ele do mesmo partido, Correligionários, né? E preparando a subida do Terra a secretário da Saúde. Essa questão assim que o Wilson fala que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que rever essa relação com o DEM, em quem que o presidente Jair Bolsonaro não tem que rever relações? Damares. E olha que eu acho que está na pauta, viu? Damares, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro não. Sérgio Moro não existe mais. O Sérgio Moro foi embora. Eu não vejo ele há 2 meses. Eu acho que ele está de quarentena. Foram 2 queimadas no Sérgio Moro grande ano passado, né? O Sérgio Moro, depois que assumiu como ministro da Justiça, ele ficou do tamanho dele. Um ministro periférico, né? O Sérgio Moro acabou. Levou uma tapa na orelha, assim, quem manda aqui sou eu tenho a caneta, eu que mando. Cala a boca. Mas as relações, assim, só para completar essa questão das relações que o presidente Jair Bolsonaro,
Ele terminou as relações com o partido que elegeu ele. Ele Não, terminou com o Mourão, as com o Mourão. Com o Mourão. Mourão. Fica quieto, Mourão. Isso. Ele destruiu todas as relações republicanas, ele não destruiu as relações com o STF, destruiu com o Congresso, destruiu com o partido dele, destruiu com o partido? Qual partido? Como é que está a aliança? Como é que tá a aliança aí, a Nova Arena em Novo Hamburgo e em São Leopoldo? É forte o partido, é forte. A Arena? O partido está forte, até defunto tem no partido. Os caras estão conseguindo botar até... Mas assim, falando dessa relação, mantendo a seriedade que o Wilson impôs ali naquela questão de relações, ele é o problema das relações. Sério? Sabe? Então, eu não vejo ele como... ele não tem estatura de estadista para um momento desses conciliar tantos interesses e, principalmente, tantas opiniões. Ele não tem esse perfil. Ele joga para a torcida organizada dele, para aqueles filhos dele. Ele não tem postura de um chefe de Estado, realmente, né? Não tem, gente. Isso não tem. Mas ele foi eleito exatamente por causa disso, por né, isso, Bado? Exato. É isso que eu queria falar para o Bado. Deixa eu falar uma coisa para o Bado. Não, Deus me livre. Não é por... exatamente aí. Aí me ajudou o Wilson. Bado, você não estava no programa. Nesse mesmo programa em que o Wilson se manifesta a sua opinião sobre o novo presidente, eu disse assim, como eu trabalho com automóvel, eu uso uma simbologia. O carro já tinha passado do acostamento para a esquerda. O desastroso governo Dilma, o péssimo governo Lula, e o carro estava rumando a um barranco. Naquele ano de 2014 para 2015, as vendas de caminhões de dezembro a dezembro caíram 57%. E caminhão é o termômetro da indústria. Ele transporta encomendas que a indústria fez porque tem vendas. Está falando, sem defender Lula, mas está falando 4 anos depois do Lula ter saído, quando ele saiu com quase 90% de aproveitamento. Então, vamos lá. O momento de derrubar a anta da Dilma foi porque a economia simplesmente parou. Por decisões extremas. O carro estava no barranco, já descendo o barranco da esquerda, e havia necessidade, e isso aconteceu na eleição, de um golpe na direção para a direita, com força, porque nós estávamos caindo. Agora nós estamos caindo no barranco para a direita. Claro. Só que daí agora eu vou pegar um gancho. É estranho que quando deu o episódio Lehman Brothers em 2008, que o banco americano, vamos dizer, alavancou, não é o termo, a avalanche que derrubou o sistema financeiro precário, como o da saúde americana, o sistema financeiro lá estava apoiado em pilares falsos. E quando exatamente, imobiliário, aquele empréstimo imobiliário, aí o financeiro, quando eu falo, é linkado ao imobiliário. Aquilo se tornou um castelo de cartas em que parecia uma pirâmide Ponzi, puxava dinheiro para tapar os seus furos. Em 2008, os Estados Unidos arrastam a Europa num colapso financeiro, porque os bancos tinham muitas ligações. O que o nosso amado intelectual presidente disse? O gênio das finanças, isso é só uma marolinha. Lula, quando os ministros estavam se reunindo para saber de que maneira a crise ia afetar o Brasil, o Lula, no alto da sua sabedoria do Nordeste, do agreste nordestino, isso é só uma marolinha. Da mesma forma que um cara agora diz, é só uma gripezinha. Há um descompasso entre a pessoa que comanda lá e toda a equipe que vai lá. A equipe é muito mais mas naquela oportunidade, a liderança do presidente Lula serviu para que 2010 e 2011, o último ano dele, o primeiro ano da Dilma,
fossem os melhores anos da nossa economia. Isso é o discurso petista. Se você analisar que naquele período nós tivemos a sorte, não tem nada de ver, nada a ver com competência administrativa do então ministro da Fazenda, o grupo financeiro que comandava o Brasil, não interessa. Naquele período, a China comprava milhões e milhões de toneladas de minério de ferro, a ponto da Vale fazer uma rodovia, uma ferrovia para transportar, porque a China estava num crescimento de 10% acelerado e aquilo precisava a infraestrutura. Comprar minério de ferro, precisava aço naquela época. Não foi isso que salvou nossa pátria. Não. O nosso dólar era tão baixo. Certo, claro. O nosso do consumo e mercado interno era o dólar era tão abundante no Brasil. O dólar, isso é dito por um cara que... Isso foi dito... Eu não vou mais Copete, é um cara que cuidava do Banco Central. Lembra das isenções do IPI naquela época? IPI para móveis, IPI para automóveis? Mercado interno aqui se diz. Tu só pode fazer isso se tu tem um caixa exuberante, e foi o que aconteceu. O exemplo melhor é o dólar, não vem com IPI, coisinhas locais. O dólar no Brasil caiu lá embaixo. Por quê? Porque o volume de dólar que ingressou... E o que aconteceu? Como a nossa economia seguiu girando, porque a China comprava um insumo do Brasil, numa quantidade absurda, o dólar estava lá embaixo. A China fez as suas estradas, a maioria, diminuiu o ritmo de crescimento, parou de comprar... E nós temos uma relação. Hoje a China... Nunca parou de comprar, pelo amor de Deus. Não. Nunca. Meu Deus do céu. Será que tu não... O que acontece? Hoje a China compra pelo menos 30% mais do que o Brasil compra da China. Há um superávit enorme do Brasil em relação à China. E há um déficit de 1 trilhão e pouco para os Estados Unidos. O querido dos Estados Unidos compra muito pouco do Brasil. Nós compramos muito mais dos Estados Unidos. O Brasil só vende commodity. O Brasil só vende commodity. O Brasil não... Sim, mas quando vende comida, que coisa ruim. Hoje a China compra soja. Ela não compra mais minério de ferro. Naquela época, 2008, 2009, 2010, era minério de ferro. Agora é soja. Por quê? Porque ele... comprador de soja. Eles pararam de comprar a necessidade de aço. De minério também. Minério de ferro também. Hoje, naquela época, o minério de ferro era o máximo, hoje é a soja. O mundo mudou. O que acontece? Se você não está preparado para esse tipo de coisa, e nós não estamos preparados, o pessoal aí de Carazinho, Passo Fundo, continuou plantando, é a Bolsa de Chicago, esses caras estão fora da nossa realidade brasileira. A realidade deles é mundial. Agora, não pode pensar que o Lula, por causa que diz que era uma marolinha, esse comando mágico do PT fez que o país crescesse. O ex-diretor do Banco Central diz assim, quando o Banco do Brasil recebeu ordem para passar a financiar eletrodomésticos e automóveis, ele nunca fez isso até 2012. Até acho que 2010, 2012. O Banco do Brasil nunca tinha financiado tão intensamente, passou a financiar. Com isso, a cadeia de compras se acelerou, houve não é um poder de compra, houve um poder de financiamento mais fácil. Quando chegou no governo Dilma, aquilo acabou. Coisa. Exato. Estados Unidos é a mesma coisa. A mesma coisa. Exato. Mas um governo diz que isso aí é uma marolinha e outro diz, isso é uma gripezinha. Isso é a incapacidade de enxergar um pouco adiante dos seus interesses. Mas assim, até para fazer um contraponto, não sei nem se chega a ser um contraponto, isso aconteceu em 2008, estourou essa bolha, essa especulação imobiliária dos Estados Unidos que levou meio mundo a rodo. O Brasil demorou 6 anos. Pô, então, assim, isso é sorte. Demorou 6 anos para... E não tem nada a ver com a crise anterior. Foi uma crise interna do Brasil. Você não entendeu a minha perspectiva. O governante máximo não percebe por que dá certo ou por que dá errado. Não, percebe. Não concordo contigo, Copete. Percebe. Imagina. Então ele não é respaldado por cientistas políticos, econômicos que estão na volta dele e conhecem o mundo inteiro. No caso, hoje,
Olha hoje, Inclusive, o cara disse que é uma gripezinha. Hoje é a tentativa dele de mostrar a confiança que ele não mostrou lá em janeiro do ano passado. Se janeiro e fevereiro do ano passado ele não tivesse entrado num bate-boca por dia, numa discussãozinha, numa bobagem por dia, ele teria tido o mesmo reflexo da confiança que ele teve quando ele foi eleito, e os primeiros meses da eleição até a posse dele, que foram meses muito bons. Sei que talvez tenha dificuldade de compreender que o teu mercado não evoluiu na mesma velocidade, mas o mercado inteiro bombou de outubro de 2018 até fevereiro de 2019. E ali o pessoal botou o pé no freio de novo. O que aconteceu? O consumo segurou, tudo segurou pela instabilidade política. Nós estamos em números de 10 anos atrás. Tratadas. O comércio está em números de 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás. Confiança. Dizer que aumentou de 2 para 4, dobrou. Não, mas a gente vendia 20. Isso é bobagem. Muito antes de ser econômica, ela passou a ser também política e de confiança. Imagina o que é 2 anos, todo dia, meia hora de Jornal Nacional, e de depois Jornal da Globo, e de depois Fantástico, falando de Petrobras, de todos os desvios, de Petrolão e coisa nada. Convençam eles. A mim vocês não convencem. Talvez para os gatinhos aqui que acreditam em qualquer coisa, você pode... Aqui, ó. Olha a minha vida aqui, ó. Vocês têm que primeiro convidar meus gatos. Fala, Wilson. Eu gosto muito. Ali, os gatos, com bastante ketchup bem passado, fica uma delícia. Não, eu queria perguntar para vocês... vai fazer isso com eles. Não, eu quero saber se você é a favor de campo de concentração também, que nem o Marcão do Povo pediu. Vamos botar esse povo que está infectado num campo de... Não. Copete, não? Esse cara que falou isso daí, ele é daqueles caras que fala nós vai, nós fumo. Então, a gente semos. Você não pode esperar que ele vá conseguir elaborar uma frase, uma sentença inteira, aonde ele vai dizer, olha, nós temos que pegar as pessoas que têm risco, o grupo de risco, e isolá-los em hospitais que estejam equipados para cuidar dessas pessoas. Botar num navio. Ele falou campo de concentração. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês conhecem a Agropecuária Machado? Eu ouvi a explicação do governador, o Wilson, e pelo que eu entendi, e acredito que tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul não dariam autonomia para essas pessoas fazerem esses testes se não tivessem uma experiência nisso, né? Vamos combinar que lidar com o vírus... O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Virologia, é um médico veterinário. O nosso Fernando Pilk aqui. E essa veterinária aí, que não é uma pet shop, estão acostumados a fazer exames do gado. É uma região muito próxima do gado, né? É a razão social da empresa, daqui a pouco ela está como agropecuária, mas tem capacidade técnica, espera um social, pode ser isso aí. Não tem apunto, mas pode ser isso aí. Ela é uma loja de produtos agropecuários, ela é pet shop, lá você compra galões de água também, você compra botijões de gás, e um detalhe importante, ela mudou o estatuto, a função social da empresa no CNPJ para incluir serviços de laboratórios clínicos no dia 6 de abril, dia 6/4, 3 dias após a assinatura do contrato. Um contrato de 8 milhões de reais. Como é que você... Com certeza tem indício de alguma irregularidade forte aí. Então, como é que isso é um laboratório de excelência? Eu acho... Eu não tenho dúvida que se a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, a Secretaria da Fazenda Nacional, ela diz, preciso disso, disso, disso e disso. Aí vem a Secretaria Estadual... E diz, dá para fazer ou não dá para fazer? Não, qualquer parte do Rio Grande do Sul poderia ter sido feito. Mas é interessante que só tinha em Pelotas e é uma agropecuária. Não, e outra coisa também, né? Quem vai também agora fazer eu não lembro agora a expressão correta de qual vai fazer toda a análise, o estudo epidemiológico, não sei o quê, é a Universidade de Pelotas lá. Mas por que não pegar, já que eles são um centro epidemiológico, Porto Alegre pesquisa.
Mas parece que Pelotas, a universidade lá é um centro importante de pesquisa também epidemiológica. Ótimo, excelente. Mas por que não pega esse centro, pega a Federal aqui no Rio Grande do Sul, pega a Unicinos, pega a Caxias, pega todas elas e forma-se uma comissão de pesquisa? Por quê? Por que essas duas coisas em Pelotas? Por que essa coincidência? Eu acho que tu não estás acompanhando o engajamento de todas as universidades do Rio Grande do Sul, tá? São dezenas de universidades, cada uma delas contribuindo de diferentes formas para esse momento que a gente está vivendo. Saiu reportagem recentemente, tanto na Zero Hora quanto na rádio, e mostra, por exemplo, a nossa Universidade Fevar, que, claro, é muito mais próximo para a gente avaliar e acompanhar, a quantidade de ações onde eles estão envolvidos, desde ações de campo, né, com as pessoas que estão precisando disso, até a construção de máscaras, né, do curso de moda, até a parte de análises clínicas, né, do laboratório que está funcionando lá. Evidentemente que tudo isso é preocupante, mas me preocupa muito quando existe já uma indisposição com eles. Por exemplo, tu te referiste antes ao leitinho, né? Eu acho que passa a ser suspeito. Qualquer ataque que venha dele, fica dizendo assim, o que houve agora? Qual é a briga com ele nesse momento? Qual é o preconceito neste momento? Não, eu não tenho preconceito nenhum. Ele faz o que ele quiser com a vida dele. Isso é problema dele. Isso não tem nada a ver com isso. O que eu acho estranho é esse tipo de coisa. A empresa é contratada por ser um laboratório de excelência e só 3 dias depois que ela assina o contrato é que ela muda o objetivo social da empresa para incluir o laboratórios de serviços de laboratórios. O maior problema é técnico, né, Wilson? O maior problema é técnico. Não sei por que é surpresa. Tem gente que passa a vida inteira num partido, troca de partido e 2 dias depois arruma um emprego, graças ao novo partido. Então, as coisas são dinâmicas, né? Agora, por exemplo, o São Paulo não conseguiu caminhar nada nesse sentido, né? Tem lá quase 800 ou 900 óbitos que não puderam ser avaliados ainda, né? Porque o governador lá não consegue um pet shop que analise devidamente os dados. E tem o problema de ter sido na rede privada também. Eu acho que isso também cabe. Aí o problema... A maior é São Paulo, nesse caso. O maior problema que eu vejo no começo é que o volume maior de mortes, assim, quase 40%, 45%, era dentro de uma instituição de saúde privada. Então, a estatística oriunda daquilo ali não é problemática para o governo fazer. Mas tem que ser feito. Essa instituição que você está falando, Copete, chama-se Prevent Senior. Sim. É um plano de saúde só que cuida de velhos. Sim. Só para velhinho. Então, os caras têm 8 hospitais em São Paulo que só cuidam de velhinhos. Vai morrer o que lá dentro? Brotinho? Não, vai morrer velhinho. Né? É óbvio. Sim, se eu for nessa atitude benevolente, eu não vou fazer uma pesquisa em busca da verdade. Eu não estou dizendo que seja, mas é necessário que você indague. Está esperando, né? Porque os outros que morreram nos hospitais públicos também são velhinhos. Os exames foram feitos e não se sabe os resultados. Né? Veja bem, essa rede foi praticado uma injustiça muito grande, precipitação sensacionalista, e hoje está se mostrando que não era digamos assim, negligência deles, por culpa da grande imprensa e também pelos fake news lá do Clube do Ódio, lá do gabinete do presidente Bolsonaro. É uma nova escola básica. Exatamente. Boa lembrança. E eles são elemento de ponta na cura das pessoas com cloroquina. Falando em Clube do Ódio, o que tu achou dessa do filho do presidente reforçando o apelo para que a justiça saiba o que são... Agora já são 250 milhões da dona Letícia vendendo Avon e outros cosméticos ali. Ninguém falou nada. A justiça está pedindo explicações disso, né? Então eu posso dar para você de cara. Em vez de 500 mil ações, cotas daquilo, era 50. É só isso, era um zero a mais.
Como é que é Sem em querer. jornalismo a gente diz cagada, não é isso? O cara Barriga, a barriga. né? É barriga, não cagar. Mas o cara faz um inventário, mas o que tu quer? Os caras são petistas. Na hora de aumentar o zero, eles são bons pra caramba. Ela tinha 50 cotas de uma coisa. Aí bota que tem 500, tinha 50 mil, aí tem 500 mil, a coisa foi para 69,7 milhões, aí já estava em 85, aí o filho do Bolsonaro botou ontem que a justiça quer saber dos 250 milhões do inventário da dona Letícia. Esse é o público. Copete, tem um documento oficial, um desembargador pedindo ao Bradesco informações sobre esses 256 milhões. Tem um documento do desembargador. Disso, mas eu posso explicar para ti o problema, porque isso já foi explicado na primeira vez que surgiu essa notícia. Esse desembargador, você está achando que é um fato para aparecer, para ter os 2 dias de fama dele. Conseguiu. Sim. O que ele quer é isso, porque se naquele episódio que a gente reclamou, onde é que é uma vergonha... que se eles tivessem 250 milhões de reais, estariam no Brasil num banco? Do Bradesco. Só para eu entender, tu acredita nisso? Não, é que nem o Odoni. Tu acredita no Odoni? 10 apartamentos espalhados com esse dinheiro em caixas, talvez. Ou na Suíça. O cara foi... Rodrigo... O cara é bandido, foi condenado como bandido, está livre, está solto, aliás, não está livre. Por que eu vou acreditar em bandido? Eu não estou dizendo que eu acredito. Que não teria vindo deixa de ser inocente, Wilson. Se o filho do Bolsonaro diz isso, provavelmente não é. Pronto, acabou. Está explicado. Eu não vi nada do filho do Bolsonaro falar. Mas eu vi. Deus. Ele postou foi isso. Ele quem deu. Foi ele que botou. Foi ele que jogou naquelas redes sociais. Foi o Flávio, né? Aí o que acontece? Cara, isso foi uma burrice. A gente já discutiu isso em outros anos. O pessoal preocupado com o triplex, Wilson, não teriam descoberto 250 milhões no banco. Não, então essa polícia federal, essa justiça do Sérgio Moro é corrupta, é comunista. Sérgio Moro é um comunista, porque não consegue achar nada. Já estouramos em 3 minutos o nosso tempo. Vocês preferiram falar disso e a gente acabou não falando do Mandetta. O Wilson já disse, pediu para ser saído. O que tu me diz, Copete? Eu não confio em ninguém que tenha apoiado Bolsonaro. Mandetta, Caiado, Litzel, Dória. É um bando de safado. Wilson tem razão. E o Bolsonaro também não confia nesses caras tudo que apoiaram ele, viu? Mas quando tu faz uma quadrilha, que nem o Lula fez, uma quadrilha que nem o Lula fez, tu traz quem? Os mocinhos? E o Bolsonaro não confia em ninguém e tem muita razão e muitos motivos para não confiar em ninguém mesmo, porque a turma é complicada. Tá bom. Isso aí. O ponto final foi esse. É só para sacanear o Wilson aí. O Wilson não tem procuração do Bolsonaro aí, né, Wilson? Não tenho. Eu sou Aliás, contra a cachorrada. Ele começou o programa fazendo meia-culpa, dizendo, olha, é a ruptura e tal. Nós nem queria tanto assim ele, exatamente, né? Só que trocasse. Wilson Pacheco, teu ponto final. Meu ponto final. 2016, o ano é 2016, Jornal Nacional. Eles fazem uma reportagem sobre a cloroquina no tratamento da Zika, pois a cloroquina protegeria o cérebro dos bebês, evitando esse problema terrível que é a Zika, né? Então, em 2016, a cloroquina servia, mas agora, como ela é o remédio do Bolsonaro, então não serve. Né? Então, mas você tem ela que estar o dia inteiro para... Ela hoje está sendo usada para isso? Não sei. Eu só sei te dizer que a cloroquina é usada desde 1950 para tratar malária, lúpus e artrite reumatoide. Então, esses dois usos mais recentes. Nunca ninguém falou nada de efeitos colaterais. Se você pegar a bula do Dorflex, nasce pelo no joelho, nasce seios, nasce uma
corcunda nas costas, nasce chifre, nasce tudo. Qualquer bula tem um monte de efeitos colaterais, né? Mas isso daí não pode agora. E a cloroquina é só uma das opções que estão surgindo aí. Eu quero mais é que surjam várias para resolver esse problema e acabar com isso. Isso é o que eu quero. Eu te ouço. Plasma. Todo mundo tá Fala, querendo Jacob, isso. então, ponto final. Então, vou fazer o seguinte, ponto final, já que foi citado a cloroquina, né, 2016 ela foi usada lá para o lance da Zika e tudo mais. Eu vou dizer que em 2020 nós estamos diante de uma pandemia e os países mais adiantados do mundo, entre eles o mais de todos, economicamente e militarmente, que se chama Estados Unidos, morreu 2.000 pessoas, já morreu quase 25 mil pessoas e eles não estão usando. Então, será que eles estão errados também? Não sabe, nem tanto ao céu, nem tanto ao santo. A gente tem que ter cuidado nisso aí e tomara que isso aí se seja uma alternativa, mas infelizmente foi ideologia, criou uma ideologia agora por esse remédio aí. É o meu ponto final. Copete. Cara, eu fico preocupado porque a gripe pegou os passaportes, pegou a turma de passaporte, não chegou ainda na vila. Eu noto que na freeway, domingo à noite, a quantidade de carros que vinham do litoral catarinense, e significa outras praias que não as populares, Imbé ou Tramandaí, eram de carros de R$100 mil para cima. É uma epidemia que atinge a classe alta lá, e eles não estão muito preocupados. A B está na fila agora ali da lotérica, são 40 pessoas. Quem está tomando as atitudes mais corretas é essa média da classe média, que eu espero que consiga fazer esse isolamento do melhor jeito possível, liberando devagarinho as atividades comerciais, porque as industriais efetivamente já começaram, e devagarinho a gente supere isso com muito mais inteligência e uma visão preparada para as outras adversidades. Você imagina se fosse um meteoro, uma guerra, será que a gente saberia como proceder? Quer dizer, isso é um aprendizado que vale a pena. Em torno de 100 mortes, né, no Amazonas, em Pernambuco, no Ceará, são números que já começam a assustar, né? Acho que vem coisa feia por aí. Tomara que o presidente tivesse certo, né, que está passando já, mas o nosso receio é de que nem começou ainda, realmente. E eu me lembro de ser dito lá atrás, há mais de mês atrás, a gente já discutia isso, né? De que o auge seria entre o começo de maio e o começo de junho. O ministro voltou a falar isso ontem, né? Talvez no final de abril a gente já tenha números muito ruins, mas o auge será nesses 30 dias a partir do começo de maio. Imbé perdeu o lacre, né, Copete? Imbé, primeiro caso aí, né? Foi anunciado, perdeu o lacre de zona livre de coronavírus. O prefeito não fez isolamento? O prefeito fez isolamento mais do que Tramandaí. É um profissional da saúde que trabalha em outra cidade, né? Ele não trabalha, ele é profissional da saúde e mora em Imbé, né? Esse é o problema maior. Descobriu isso em Xangri-Lá. Essa categoria que sofre muito. Eu acho que 44 anos que eu não olhava 4 semanas a fio Fantástico. E ontem eu confesso a vocês que fiquei muito emocionado vários momentos, quando se fala sobretudo o alcance que ele tem nos profissionais da saúde, né? A terceira-idade, eram pessoas que a gente já discutiu aqui que poderiam viver um mês a mais, ou 10, ou 15, ou 20 anos a mais, se não fosse o maldito vírus, né? Então, que essa praga seja limpada, que a gente consiga sobreviver, sermos a resistência enquanto não tenhamos um tratamento eficiente, ou quem sabe a cura, ou quem sabe a vacina realmente, né? Obrigado a vocês, obrigado sobretudo o carinho da nossa audiência. A gente fica por aqui, hoje 1h10 de programa aí, estamos perdidos, vamos puxar as orelhas aí, mas... A dona Simone... Cuida dos teus gatinhos aí, Copete. Tem os dois para doar ainda. Amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá. Beijo.